Muito bem, meus amigos, estamos de volta com o nosso Conversa Fiada, nosso segundo episódio de Casa Nova, Espaço Novo, enfim, estamos aqui, inclusive, fazendo pela primeira vez o nosso programa ao vivo. Lembrando a vocês que estamos todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Conversa Fiada não tem nada de conversa fiada, tem sim um momento de descontração, um papo muito legal com gente que faz história e que faz a diferença na sociedade do Vale do Iguaçu. Para quem não me conhece, eu sou Lício Ferreira, sou ator, diretor de teatro e estamos iniciando esse nosso projeto do nosso podcast Conversa Fiada. E vocês vão ver hoje que o assunto é muito importante e interessante para você que está acompanhando. E no programa de hoje, nesse nosso segundo episódio, nós contamos com a presença do Dr. José Henrique Castilho, médico oftalmologista, vem desenvolvendo um trabalho muito interessante na área da medicina aqui na nossa cidade, Porto União e União da Vitória. Mas o que mais me chamou a atenção, e por isso convidei o Dr. José Henrique, porque ele vem fazendo sucesso nas redes sociais e vem trazendo muita informação para a população. E, doutor, muito obrigado, é um prazer poder contar com a sua presença. Eu sei que a sua agenda é bastante concorrida. Você tirar um tempinho para vir aqui conversar nesse início do nosso projeto do Conversa Fiada. Lício, inicialmente, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a todos, a você, quem está nos vendo. É uma satisfação muito grande estar aqui, conheço você há muitos anos, sei da sua trajetória e realmente quero que você saiba que é um privilégio estar aqui batendo papo com você e eu peço que tenhamos, torço para que tenhamos uma ótima conversa fiada hoje. Muito bem. Doutor, eu pesquisei um pouquinho a seu respeito, eu sei que o senhor chegou aqui em 2008. Exatamente. Bom, conta resumidamente como foi sua infância. Da onde você veio, doutor? Bom, eu sou paulista do interior de São Paulo. Nasci numa pequena cidade chamada Guararapes, noroeste do estado de São Paulo. Depois, meu pai era bancário, minha mãe dona de casa. Saí de casa para estudar em São Paulo aos 15 anos. Fui fazer faculdade de medicina no Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina de Teresópolis. Depois, terminando o meu curso de medicina, eu fui fazer residência em oftalmologia no Rio de Janeiro, no Centro de Estudo e Pesquisa Oculistas Associados, que na época era uma das 3 referências de oftalmologia no Brasil. Terminado o meu curso de residência, já com o meu título de especialização, fui fazer pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica, também do Rio de Janeiro. Aí, terminando toda essa fase de instrução, aí voltei para o interior de São Paulo, para a cidade de Araçatuba, onde fixei residência, minha clínica, e permaneci lá por 26 anos. E por que veio para cá, para a nossa região, doutor? Bom, eu tive alguns problemas pessoais, familiares, em Araçatuba, eu me separei e resolvi recomeçar num outro local. Uma nova fase. Exatamente, E eu digo para você, hoje, passados praticamente 15 anos que eu estou aqui, Porto União da Vitória, Exatamente, eu também tenho o mesmo conceito, não tem como separar as duas cidades. Para mim foi um achado, eu me sinto muito feliz, eu sou uma pessoa, um paulista apaixonado por Porto União da Vitória. Eu realmente não troco esse lugar por nada. Por nada. Por nada. Exatamente. Doutor, eu venho acompanhando um pouco do teu trabalho nas redes sociais e vejo que você faz algo diferente. Você traz uma linguagem bastante popular, bastante entendível para as questões do universo da visão. E eu já queria até começar nesse sentido. Como que compõe a visão do ser humano? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante, porque a grande maioria das pessoas acham que quem enxerga é o olho, Não. Assim como ouvir,
sentir o tato, o odor, o paladar, são funções cerebrais. Então, a visão é uma função cerebral. Quem enxerga é o cérebro. O olho... É um complemento. Exatamente. O olho, na verdade, ele capta a luz, né? Transforma a luz no plano da retina, lá no fundo do olho, em energia elétrica, vamos dizer assim, para simplificar. Essa energia, ela percorre toda a lateral do cérebro e lá no cucuruco está o centro visual, lá que ocorre, que nem uma ilha de edição, sabe? Então, universo nosso aqui no estúdio. Exatamente. Nós estamos aqui batendo papo e tal, mas quem manda é a ilha de edição. A ilha de edição é o centro visual, o córtex visual. Ali acontece de tudo, até mesmo mudar um pouco a imagem, maquiar um pouco a imagem. É onde também ocorre o nosso Photoshop, né? Então, a visão... Mas é um processo bem complexo. Isso, e muito rápido. Então, a visão, ela, vamos dizer assim, a luz, ela é captada pelos olhos, transforma-se em energia elétrica, né, impulso, nos olhos, percorre todo o cérebro e lá atrás esse impulso vai ser processado e você então vai ter a visão. A visão. Doutor, outra coisa assim que eu tenho dúvida e vejo muitas pessoas também, quais os problemas que ocorrem em relação à vista relacionado aos óculos? Bom, aí nós chamamos isso de defeitos de visão. Não é uma doença, é um defeito. Quais são os defeitos mais comuns? A miopia, quando a pessoa tem mais dificuldade para enxergar longe. A hipermetropia, dificuldade para enxergar perto. Astigmatismo, quando a pessoa tem uma dificuldade tanto para longe quanto para perto. E a presbiopia, que é aquela chamada vista cansada, que ocorre depois dos 40 anos, em que a gente começa a ficar com o braço curto. Então, isso vai ocorrendo no processo da vida do... Exato. Eu diria assim, a visão, ela começa a envelhecer aos 40. Então, nós começamos a sentir dificuldade para ler a partir dos 40 anos. Mas isso não é com todos? Com todo mundo. Com todo mundo? Com todo mundo. Neste caso, o míope, ele leva um pouquinho de vantagem, mas no fim vai ficar igual a todo mundo. Então, os defeitos de visão podem ocorrer em qualquer fase da vida. Na infância, na adolescência, no adulto jovem, na meia-idade, no velho, não importa. Então, você pode ter a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, que são corrigidos com óculos. Tá? Então, corrigidos. Isso, corrigidos assim. Lhe propicia uma visão boa. Você tira o óculos, o problema está lá. Óculos não corrige nada, não cura nada. Óculos não é um remédio. Óculos simplesmente foi alguma coisa inventada, um componente que auxilia você a enxergar. Agora, depois dos 40 anos, você tem um problema diferente, que antes dos 40 não aparece, que é a dificuldade para ler. É o chamado braço curto, né? Então, a presbiopia, ela aparece só depois dos 40 anos. Entendi. Doutor, voltando lá, por exemplo, após o nascimento, tem até anotei aqui, a retinopatia da prematuridade. Da prematuridade, exatamente. O que é isso, doutor? Bom, isso ocorre com as crianças prematuras. As crianças prematuras, elas ainda não têm o seu sistema respiratório desenvolvidos, né? Então, você tem ali ainda uma membrana, aquela membrana que forra o pulmão por dentro, que não deixa a criança morrer afogada no útero materno. Quando a criança nasce, a termo, depois das semanas corretas, o que acontece? Ela dá o primeiro choro e essa membrana protetora ela se rompe. E aí, então, a criança começa a respirar. Quando a criança ela é prematura, essa membrana ela não se rompe completamente. Então, a criança precisa ir para a incubadora e receber oxigênio em altas concentrações para não morrer. Então, corre risco de... Exatamente, o prematuro que tem esse problema pulmonar. Porém, este mesmo oxigênio, ele pode ser nocivo para o olho.
Então, muitas vezes, né, um intensivista pediátrico, ele fica entre a cruz e a espada. Porque se ele não dá oxigênio, a criança morre. Se ele dá oxigênio, a criança pode ter retinopatia da prematuridade. Ou seja, esse oxigênio ele pode ser nocivo para a retina da criança. Então é um momento assim que o profissional tem que ter uma exatidão para tomar uma atitude. Exatamente. Então, muitas vezes, a retinopatia da prematuridade ela pode ser difícil de prevenir. Não é? Então, só ocorre com o prematuro. Isso. Quer dizer, pode ocorrer, né? Principalmente quando a criança vai para a incubadora e recebe altas concentrações de oxigênio. Doutor, ainda nessa primeira infância, principalmente as mães, em relação à cor dos olhos das crianças, é um encanto, daqui a pouco, dali um certo momento, muda a cor. Como é que funciona esse processo, doutor? Recentemente até gravei um vídeo nas minhas redes sociais falando sobre isso, que foi uma solicitação da minha filha, que ganhou neném há pouco tempo, a minha primeira neta, né, a Clara, e a Clara tem os olhos muito claros. Então a minha filha sempre fica perguntando se vai ficar assim ou se vai escurecer. Então, a cor dos olhos depende essencialmente de 2 fatores. Primeiro, a quantidade e a concentração de melanina. Melanina é um pigmento que nós temos, né? Diferentemente do que muita gente pensa, ele não é preto, ele é marrom, né? E está presente na nossa pele, né? Está presente no nosso cabelo. Está distribuído no nosso organismo. Então ele dá cor, né? Você tem um cabelo mais claro quando você tem uma concentração menor. Você tem uma pele mais escura quando você tem uma concentração maior. Na íris, que é a membrana do olho que dá cor aos olhos, é a mesma coisa. Então, se você tem uma íris com pouca concentração de melanina, ela vai ficar mais clara. Se você tem uma íris com muita concentração, ela vai ficar mais escura. Então, as tonalidades, né, verde, azul, marrom, cinza, e a mesclagem dessas cores vão dar a tonalidade definitiva. Mas temos também o fator genético. Que influencia. Exatamente. Então, papai e mamãe também vão dar a sua contribuição. Por isso que tem aquela conversa popular que a cor dos olhos da criança ou é do pai ou é da mãe, e aí até acontece aquelas disputas. Não, é mais parecido comigo, é mais parecido. Isso, exatamente. Entendi. Tá? E aí, então, além disso, você tem as manchas, né? Que, no fundo, isso tudo vai se mesclar e vai dar a cor definitiva. Eu sempre digo o seguinte, os primeiros meses é bom não achar que vai ser daquele jeito, porque pode mudar. Tem Mas transformação. Normalmente, depois de 6, 9 meses, eu já acho mais difícil. Então, essa discussão é melhor esperar um pouco, dar tempo. Exatamente. Bom, passando um pouco o tempo, doutor, isso ocorre muito com as crianças também. Os acidentes domésticos, e muitos deles acabam afetando a visão. Sim. O mais comum hoje de acidentes domésticos é você lidar com os produtos químicos, né? Detergente, né? Água sanitária, aerosol, né? Para matar mosquito, tá? E também uso inadequado de substâncias. Você pega um frasco, isso acontece demais, achando que é colírio e não é colírio, né? Eu já tive até uma pessoa que durante a noite, inadvertidamente, achou que estava pegando a pomada no criado mudo e era um tubo de Bonder. E ela passou aquilo, não só queimou o olho, como grudou os cílios, aí dá aquele desespero, né, que você não tem como abrir os olhos. O desespero Exatamente. Da mãe. Então, o conselho que eu dou, se ocorrer um acidente, cair alguma coisa no seu olho, seja um pó, seja um líquido, seja uma pasta, a primeira coisa, lave abundantemente. Quando eu digo lavar, água da torneira, né? Quando eu digo lavar, não é esguichar, é lavar.
bota a cabeça debaixo da torneira, abre o olho e deixa a água lavar, assim como pode acontecer, está usando lá água sanitária, espirrou, né? Já começa a lavar, não canse de lavar e depois procura o médico. Doutor, eu vejo, já ouvi pessoas falarem de que a questão do olho torto na criança, que com o tempo ele próprio se corrige. Isso é verdade? Nunca. Não. Então vamos lá. Estrabismo. Estrabismo é o olho torto. Uma criança, ela pode ter, né? Uma criança que eu digo assim, desde que nasce, né, até os seus 7, 8 anos, é uma fase que o estrabismo pode aparecer. A criança pode até nascer estrábica. Então o estrabismo é o olho torto congênito. Ou pode adquirir depois, o estrabismo adquirido. Não importa qual. Se for um estrabismo verdadeiro, por que verdadeiro? Porque existe o falso estrabismo. Tá? Se for um estrabismo verdadeiro, não corrige sozinho. E todo e qualquer tipo de estrabismo tem que ser tratado, acompanhado urgentemente, porque senão podemos ter sérios problemas visuais. Mesmo nos dias de hoje ainda não tem a grande maioria das famílias não tem essa consciência em relação a... Infelizmente não. Não tem? Não. Primeiro, porque as famílias têm um pouco de resistência em reconhecer que a criança tem um problema. Segundo, porque sempre tem alguém que diz que o tempo passa, ou o tempo cura. E muitas vezes nos procuram numa situação em que não tem mais o que fazer. Porque o grande problema do estrabismo não é o olho torto para nós. É a visão que vai se deteriorar naquele olho torto e que depois não tem recupera. É irreversível. Irreversível. E como eu disse, existe o falso estrabismo. Todo mundo olha para a criança e fala, essa criança tem o olho torto. Mas ela não tem. É que às vezes ela tem alguma assimetria facial que dá a entender que o olho está torto, mas oferece essa composição. Então, muitas vezes, esse olho torto, essa assimetria facial, esse falso olho torto, essa assimetria facial, conforme a criança vai crescendo, ela desaparece e fala, tá vendo? Agora a criança não tem mais o olho torto. É porque não era olho torto. Entendi. Né? Doutor, eu sou uma pessoa que uso, acho que desde os 18 anos, eu uso óculos. Eu estou com 62 anos. Para nós que usamos óculos, qual é o tempo correto da gente trocar, de a gente ver se esse óculos que estamos usando ele está adequado para aquele momento da nossa vida, para a nossa visão? Bom, depois de 43 anos de janela, você vai criando alguns parâmetros que você não encontra em livro nenhum. Então, o meu parâmetro é o seguinte, até a adolescência, a cada 6 meses. Porque, normalmente, na infância e na adolescência, os problemas de vista costumam progredir muito rápido. Após a adolescência ou adulto jovem, 21 anos, por aí, uma vez por ano. Tá? Isso não é uma regra fixa. Tá? Determinada. Não, mas a revisão periódica é importante. Seja ela a cada 6 meses, seja ela a cada ano, eu não aconselho mais do que um ano, vamos dizer assim, é imperativo. Né? Mas tem uma coisa que eu percebo, muita gente às vezes troca de óculos e não vai ter a consulta, não vai ter essa orientação médica. Às vezes compra o óculos porque é mais barato, procura uma ótica e alguém lá dá uma orientação. Isso é uma atitude errada, não? Sem dúvida. Eu diria assim, você, embora isso seja uma cultura, né? Isso é cultural, isso é muito comum entre os brasileiros. Da mesma maneira que o sujeito faz uma consulta na farmácia, muitas vezes ele quer um óculos na hora, um óculos que resolva o problema de uma maneira assim, que não tem cabimento, né? E leva, vamos dizer assim, a economia à base da porcaria. Exatamente. O barato sai caro. Todo médico sabe que às vezes ele recebe um paciente no consultório que já comprou mais de R$1.000 na farmácia e fala assim, doutor, já tomei tudo isso aqui e não melhorou.
Ele próprio se automedicou. Exatamente. Vamos dizer assim, entre aspas, a automedicação em matéria de óculos também é muito comum. E muitas vezes o sintoma que leva o paciente a fazer o exame de vista depois que ele comprou um óculos por conta própria é justamente provocado pelo óculos inadequado. Entendi. Bem, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre cataratas e quais as doenças que ocorrem no período da terceira idade em relação à visão. Mas agora a gente vai ao intervalo conhecer um pouquinho mais os nossos patrocinadores. Todo mundo tem seu cantinho preferido em casa. Para Estrela Decorações, todos os ambientes são especiais e podem se tornar palco de grandes histórias. Reinvente seu espaço. Rua Ipiranga, número 35, Centro de União do Vitória. A Madrisul Massas e Assados está atendendo em novo endereço, mas a qualidade dos produtos, o carinho no atendimento e o sabor irresistível continuam o mesmo. Carnes assadas, massas caseiras fresquinhas e acompanhamentos é na Madrisul. Promoção de São João, combo frango assado, arroz, maionese e o frango mais suculento das gêmeas, apenas R$ 49,90. Estamos na Rua Desembargador Costa Carvalho, 1478, bairro São Bernardo, União da Vitória. Encomendas e delivery pelo WhatsApp 42 98860 0251. Hoje estamos aí com o nosso segundo episódio do nosso podcast Conversa Fiada. Hoje contando com a presença do Dr. José Henrique, médico oftalmologista, mas eu queria aproveitar nesse momento e pedir a você que está nos assistindo, você que está acompanhando esse nosso projeto, nosso podcast, nos ajude. Continue compartilhando, deixe as suas mensagens, enfim, os seus comentários lá no canal no YouTube. Também vocês podem nos acompanhar no Instagram e no TikTok também, tá, gente? E quero pedir humildemente, preciso da ajuda de vocês, amigos internautas, para que a gente possa divulgar o mais possível, para que outras pessoas tenham acesso a essas informações, a esses assuntos que a gente está trazendo para o nosso programa, que acima de tudo, eu junto com a equipe, a gente tem a preocupação de trazer assuntos que sejam benéficos, positivos para a nossa sociedade, que tragam informações mesmo. Doutor, além da cataratas, tem outras doenças que afetam o ser humano quando ele chega na terceira idade? Sim. Eu diria assim, vamos falar de terceira idade, depois de 60 anos. Né? Quais são os problemas mais comuns? Eu diria, primeiro, a catarata. A catarata é um envelhecimento de uma estrutura que nós temos dentro do olho, chamado cristalino, o próprio nome está dizendo, ele é cristalino, é transparente, é a nossa lente maior, né? Que quando ela se movimenta, ela propicia o foco, né? Foco para longe, foco para perto, que não é uma máquina fotográfica. Mas isso vem acontecendo no decorrer da vida, mas se manifesta na terceira... Não. Esse é o cristalino. Ele é que funciona. E nele é que vai se manifestar a catarata. Onde está a catarata? A catarata está no cristalino. E o que é a catarata? É a perda desta transparência. O cristalino, que é cristalino, começa a ficar opaco. A essa opacidade, nós damos o nome de catarata. E a catarata é
o problema mais frequente da terceira idade. Eu sempre digo o seguinte: todos nós teremos catarata. Todos. Todos. Basta viver o suficiente. Né? Então, todo mundo vai ter catarata. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas ninguém vai escapar. A cirurgia traz essa diferença, traz essa mudança, essa transformação? Isso é muito importante. Catarata é sinônimo de cirurgia. Não existe absolutamente nada que trate a catarata. Há muitos anos atrás, no Japão, foi desenvolvido um medicamento que se dizia que pingando aquele medicamento você trazia a catarata para o nível normal, ou seja, deixaria de existir. Mas não funcionou na prática. Foi até vendido esse colírio aqui. Você botava dissolvia um comprimidinho. Não funciona. Então, catarata. Eu sempre digo para meus pacientes que têm catarata: se você quer enxergar melhor do que está enxergando, você tem que operar. E muitas vezes a catarata não nos permite nem dar uma melhoradinha trocando de óculos. Pois é, mas, doutor, em 1992, a minha mãe, dias antes do Natal, ela disse: olha, eu vou fazer. Ela estava com 74 anos, eu vou fazer uma cirurgia de catarata. Eu estava nos Estados Unidos, estava estudando teatro lá. E ela disse: olha, só ligue para mim quando eu estiver em Piraí do Sul, no dia 24 de Natal. No dia 24 de Natal, eu recebi um telegrama por volta das 18 horas. Ligue para o Brasil que a sua mãe está passando mal. Eu liguei. Quando eu liguei, por volta das 8, 9 horas da noite, minha mãe tinha acabado de falecer aqui. Assim, até hoje o que eu sei é que ela foi fazer a cirurgia de cataratas, foi para casa, passou mal, voltou para o hospital e teve uma infecção. E essa infecção acabou ocasionando o óbito dela. Deixa eu entender. O risco da catarata, de uma cirurgia num idoso, é bastante grande o risco durante a cirurgia? Hoje? Hoje? Não. Hoje nenhum. Não. Quando eu me formei em 1981, a cirurgia de catarata você tinha que fazer anestesia geral. Então, entendi. Hoje, a cirurgia de catarata é feita com anestesia tópica por gotinhas, que nem o colírio. É o processo da anestesia. Exatamente. Hoje. Hoje. Bom, quando eu comecei a operar em 1981, você tinha que abrir o olho para tirar a catarata. Então você fazia uma incisão de mais ou menos aí uns 13, 14 milímetros. Hoje você opera a catarata por uma incisão de 1,8 milímetros. Que mudança, que transformação. Quando eu comecei em 81, tudo era manual. Hoje, tudo é computadorizado. Não se tem mais um procedimento... Então, não tem mais parâmetro. Entendi. Bom, foi em 1992. Imagine, você começou a fazer as suas primeiras cirurgias 10 anos antes. Quando eu comecei, a técnica, para você ter uma ideia, em 43 anos eu passei por 3 técnicas diferentes de cirurgia de catarata. Isso, em medicina, é um tempo muito curto. Então, eu passei a primeira fase, você tirava a catarata com gelo seco. Depois, você já tirava a catarata aspirando. Hoje, você tira a catarata com ultrassom. Com ultrassom? Ultrassom. Esse ultrassom, ele vai liquefazer a catarata. A catarata ela fica meio dura. Então, eu vou transformar essa substância dura numa substância líquida, como se fosse um liquidificador, e vou tirar essa substância de dentro do olho aspirando. Tudo ao mesmo tempo. É meio parecido, doutor, a catarata com o glaucoma, a pressão do olho? Não. Nós estávamos falando de doenças da terceira idade, né? O glaucoma também é uma doença bastante importante da terceira idade, embora nós possamos ter glaucoma congênito, a criança já nascer com glaucoma, né?
um fato muito... Isso se nasce, já se manifesta já na né? infância mesmo? Logo que nasce. Logo que nasce. É característico o olho de uma criança com glaucoma congênito, né? É o buftalmo, é o olho de boi, é um olho grande, né? Há muitos anos atrás causou repercussão nacional o primeiro filho do Roberto Carlos, né? Que era, até pouco tempo atrás, eu acho que ele estava vivo, acho que ele faleceu. Faleceu recentemente. Isso, exatamente. Ele nasceu com glaucoma congênito, tanto que na época, né, ele levou o filho dele para operar na Holanda, né? E o filho dele, mesmo assim, tinha uma deficiência visual muito grande, né? Quem conheceu o menino assim na televisão dava para perceber, né? Então foi um fato assim que chamou bastante atenção, né, da população brasileira. Então o glaucoma, que é uma doença caracterizada pelo aumento da pressão do olho, uma doença 90% dos casos silenciosa, pode ser congênita ou pode ser adquirida, né? Normalmente o glaucoma adquirido aparece depois dos 40 anos. E quando ele não é bem tratado, ele passa a ser um problema sério da terceira idade. Mas e quando aparece, já está num estágio avançado? Não. Então, se a pessoa tem o hábito de fazer as suas consultas preventivas, de acompanhamento, durante a consulta, né, a pressão do olho é medida e aí o médico vai verificar. É muito difícil uma pessoa dizer assim, eu vim aqui por causa disso, tal, não sei o que, papá, que seja glaucoma, né? Porque, como eu disse, o glaucoma ele é assintomático, a pessoa não sente nada. Não sente absolutamente nada. Quando a gente fala assim, o glaucoma é o aumento da pressão do olho, nos vem à mente a pressão, o olho doendo e tal, não sei o quê. Pode acontecer o glaucoma agudo, mas percentualmente falando, é numa escala bem menor. O glaucoma importante para nós e tal é exatamente o glaucoma crônico, que é aquele que você não sente nada, e ele vai comendo a sua visão pelas beiradas, e quando você percebe, é tarde demais. E essa doença se manifesta em períodos diferentes. E na terceira idade é muito mais... Não. O que é muito mais na terceira idade é justamente as complicações de um glaucoma não tratado ou de um glaucoma mal tratado. Aí traz essa consequência que se manifesta na terceira idade. Porque o tratamento do glaucoma é muito simples. Muito simples. São gotinhas diárias que você vai estilar 1 ou 2 vezes por dia, já é suficiente para manter a sua pressão regular, sem problema nenhum, medindo a sua pressão 1 vez por ano, como a pressão arterial. Tá? Então, doutor, é muito simples o controle. Bom, já falamos da catarata, falamos do glaucoma, e que relação tem a diabetes com a visão, doutor? Bom, para nós oftalmologistas, o diabetes é considerado a doença que mais cega no mundo inteiro. Pois bem, eu estava em Curitiba, andando de carro, acabei ligando para minha esposa e na época disse, olha, venha, traga alguém. Eu comecei a sentir uns dias antes, eu falei, acho que vou ter que trocar de óculos. A minha visão foi diminuindo. E quando eu fui sair com o carro, eu não consegui sair. Eu não enxergava mais. E aquilo me assustou. E quando eu cheguei, fui levado a um médico e aí eu estava com 400 não vou esquecer, 428 a glicose. Acabei sendo internado e aquilo me assustou. E foi aí que eu descobri que eu sou diabético. Muitas vezes nós recebemos pacientes no consultório reclamando principalmente da visão de perto. E quando você vai examinar, você percebe que ele não tem problema da visão de perto, é que o diabetes dele está alto. Então, isso é muito importante. Eu gostaria de levar um tempinho aqui, falando sobre diabetes. Por que diabetes? Porque é a doença que mais cega no mundo. Acabou. Cegueira. Tá? Porém, antes que isso ocorra, e isso não vai ocorrer obrigatoriamente, isso eu quero deixar bem claro, o diabetes controlado vai evitar isso, mas o diabetes, o recém-diabético, que não controla bem a sua glicemia,
essa glicemia aumentada, ela interfere na qualidade de visão. Por isso que é importante, quando um diabético, sabidamente diabético, vai fazer um exame de vista rotineiro, ele tem que estar com o seu diabetes bem controlado, porque senão o grau do óculos sai errado. Por isso que eu já fui negado por colega seu, por um tempo fui teu paciente, que não poderia trocar de óculos. Exatamente. Porque a minha diabetes... E muitas vezes o paciente não aceita essa realidade. Ele fica inconformado. Por quê? Porque ele quer uma atitude imediatista. E se um oftalmologista for fazer o exame num paciente sabidamente diabético, com o diabetes descontrolado, a glicemia, ele vai fazer um serviço de porco. Não vai adiantar nada essa troca. Então, primeiro, tem que regularizar. O diabetes, ao longo dos anos, eu diria assim, depois de uns 15, 20 anos de doença, que não teve um bom controle, este paciente vai desenvolver um outro problema, seríssimo, a retinopatia diabética. E o que é isso? A retinopatia diabética é o diabetes, a glicemia, interferindo nas veias da retina, causando hemorragias e perda de visão. Isso vai se manifestando aos poucos? Isso. Você encontrar isso num paciente com 5, 10 anos de doença é mais difícil, não vou dizer que não encontre, mas é mais fácil encontrar num paciente com 20 anos de doença. Então, o que fazer numa retinopatia diabética? Se o quadro já se manifestou, eu vou ter que tratar, isso é muito importante, muitas vezes o paciente não entende, eu vou ter que tratar para evitar que fique pior, mas eu não vou melhorar. Não tem como eliminar. Isso. Não. Então eu sempre digo, o diabetes, quando ataca o olho, ataca a retina, é como se você botasse fogo no pasto. Você pode até apagar o fogo, mas o que queimou, queimou. Não vai ter uma volta. Então, por isso que desde o início a gente pede, controle o diabetes, faça exames regulares, fundo de olho, mapeamento de retina, se for o caso, fazer laser, que é o único tratamento, né? Porque, infelizmente, é difícil. E qual é a realidade com esse tipo de doença no teu consultório, na tua clínica, hoje? Olha, eu diria assim, deveria ser maior, né? Pela quantidade de pacientes diabéticos, né? O diabetes sempre existiu, mas passou-se a ser uma doença do século XXI. Porque o diabético está intimamente relacionado com a obesidade. E a população mundial está engordando. Cada vez mais. Principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas então isso está relacionado ao tipo de alimentação que a população sem dúvida. consome. Você tem um caráter genético, né? Pai diabético, mãe diabética, vão gerar filhos diabéticos, não precisa ser 100%, mas a possibilidade é grande. E esta pessoa que já tem um caráter genético, se ela não se alimentar bem, se ela não combater a obesidade, se ela não fizer exercício, o diabetes vai bater a porta. Então, hoje, o diabetes anda de mãos dadas com a obesidade. São coligados. Exatamente. Ali. Bom, claro, você tem diabetes em pessoas magras, mas eu estou dizendo o maior, né? O mais comum. Mais comum. Doutor, outro comportamento da sociedade contemporânea é esse contato demasiado com as telas, com os equipamentos eletrônicos. Qual é a consequência para quem que tem esse contato demasiado com as telas em relação ao universo da visão? Eu diria assim, até 2019, então veja bem, um pouquinho antes da pandemia, né? Alguns trabalhos japoneses e alguns poucos trabalhos europeus já estavam mostrando uma relação que até então a gente não conhecia nenhuma relação do uso das telas, principalmente do celular, com o desenvolvimento ou a piora da miopia em crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Porque é uma faixa da população que já naquela época já usava bastante. Exatamente. Né? Até então,
quando uma pessoa perguntava assim, por que eu sou míope? Por que a miopia aumenta muito? Nós não tínhamos resposta para isso. Até então, nenhum fator tinha sido detectado. Mas, a partir do uso do celular, começou-se a notar um aumento muito grande nos casos de miopia, em criança principalmente. E hoje, sabidamente, está comprovado. O uso do celular, olha, eu não tenho nada contra o celular, tá? Porque esse uso, por exemplo, essa interferência, não ocorre, por exemplo, com o computador. Mas por quê? Porque o que fala da interferência negativa é muito tempo, isso é só você sair na rua. Sim. E muito perto. Não é? Exatamente. Então, hoje o celular... E hoje, os pais, até na hora de acalmar as crianças, a primeira coisa que se manifesta, a primeira atitude é liberar o celular. Eu vejo na minha família, eu tenho 5 netos. Em todo lugar. Netos pequenos. Alguns anos atrás, eu jantando em Curitiba com a minha esposa, um casal sentou ao nosso lado, a criança começou a incomodar, abriram o celular, botaram no desenho animado e todo mundo jantou tranquilamente. Então, o celular é uma babá. Né? Uma babá. Só que, infelizmente, a sociedade não está reparando, não está prestando atenção. E eu confesso que é difícil. Hoje, do jeito que as coisas estão, você tirar o celular ou você regular o celular para uma criança, né? É difícil, eu sei que é difícil. A geração infantil hoje é diferente da nossa geração, dos nossos filhos. Eu tenho filhos de meia idade. E outra coisa muito importante nesses estudos, que depois vieram outros e foi se aprimorando, né? Alguns anos atrás, se não me engano, 1 ou 2 anos atrás, nós tivemos o Congresso Mundial de Miopia. Este congresso apresentou trabalhos mostrando que, se não houvesse uma atenção especial ao uso abusivo do celular, em menos de 30 anos, 50% da população mundial será míope. Por causa desse comportamento. Exatamente. E um outro fator muito importante. A criança que usa muito celular é uma criança que começa a ficar antissocial. Tanto é verdade que, no início desse ano, a Organização Mundial da Saúde publicou uma resolução reconhecendo o vício em celular. Ou seja, o celular pode causar uma doença, um vício. Um isolamento. Exatamente. Um isolamento social. Então, no âmbito de tudo isto, a criança, ela se vê privada da luz natural. Não tem o contato com a natureza. E hoje já se sabe que a luz natural não é só para vitamina, não. É muito importante para o desenvolvimento visual. Então, você está trazendo uma realidade que, se continuar assim, a humanidade... vai ser míope. Vai ficar doente. Exatamente. Está ficando doente. Exatamente. Como alguns anos atrás, né, se notou que, se as coisas continuassem como estavam, a população americana toda seria obesa, em virtude do fast food. Eu fiquei 10 anos lá, realmente... como é grande. Então, o que aconteceu? A porcentagem não se fez nada. Exatamente. Então, hoje você vai nos Estados Unidos, você encontrar uma pessoa magra é difícil. Então, o padrão americano é obeso. E você veja, e se tornou um modismo, né? Porque esse comportamento de consumir esse tipo de alimentação acabou caindo para outros países. Exatamente. Também, né? Então, você tem aí o diabetes, a hipertensão, né? Os problemas reumáticos, né? Os infartos, os acidentes vasculares cerebrais e assim por diante, todos em decorrência da obesidade. Obesidade. O segredo é a alimentação. Exatamente. E essa mudança de comportamento com as crianças. Então, eu digo, hoje nós também temos, em matéria de celular, um grande problema. As crianças não têm sono. Não. Por quê? Levam o celular para a cama. A gente sabe que o celular... né, aquela tensão, né? A criança, ela fica vidrada no celular. O que acontece? Ela tem dificuldade para pegar no sono. O sono não vem. Não vem. E é prejudicial. E no outro dia ela tem que acordar cedo para ir para a escola. Para ir para a escola.
qual vai ser o rendimento dessa criança? Nós estamos falando da criança, mas eu convivo muito e trabalho semanalmente com um grande índice de adolescentes. E eu vejo o comportamento desses adolescentes também, os que fazem teatro comigo. Eu vou dizer uma coisa. Hoje é impressionante. Às vezes, você está atendendo um filho, o pai não presta atenção na consulta porque ele está no celular. A mãe não presta atenção na consulta porque ela está no celular. E isso está tão enraizado que a pessoa nem percebe. Ela não percebe. Doutor, falando em filho, família, e há um grande índice de acidentes profissionais na nossa região aqui, doutor? Sim. É muito difícil passar uma semana em que eu não tenha um acidente relacionado com atividade profissional. Nós temos aqui muitas madeireiras, né? Nós temos aqui muita manutenção e tal. Então, acidente com pedaço de madeira, né? Esses dias mesmo eu tive um paciente que estava lavando um tanque de leite com soda cáustica. Queimou os olhos com a soda cáustica, né? Eu já tive também aqui um piscineiro que respingou cloro no olho, né? Pessoa que vai esmerilhar, né? Os ferrareiros e tal. Então, isso, cavaco no olho. E é impressionante que muitas vezes a pessoa tem o óculos de proteção pendurado. Isso que eu ia dizer. É falta de consciência de quem está usando, ou não há campanhas das empresas em relação a essa segurança de acidente do trabalho? Olha, o que eu ouço muito assim, mas doutor, era só um pouquinho. Eu descuido. Né? Então, por isso que se chama acidente. Né? Antigamente, quando foi implementado no Brasil a obrigatoriedade do cinto de segurança, né? A resistência era muito grande. Não é? Exatamente. Não, porque nunca aconteceu. Mas o dia que acontecer, você vai enfiar o seu rosto no vidro, vai ficar cego, vai ficar deformado, e aí já aconteceu. As consequências são... Então, você vai usar um produto químico perigoso, use máscara. Você vai usar esmerilhadeira, use óculos de proteção. E muitas vezes, num ambiente de trabalho, a pessoa está esmerilhando de um lado, o esmeril escapa e pega o outro ali, que não tem nada a ver com isso. E acaba então, o ambiente de trabalho é um ambiente que, dependendo da situação, ele é insalubre. Então, você precisa se cuidar. Mesmo aquelas pessoas que estão passando por ali, porque elas podem ser pegas no caminho. Exatamente. E na grande maioria das vezes, a pessoa tem e não usa. Outra coisa, a nível doméstico, essas maquininhas de cortar grama, né, é um perigo. As prefeituras têm as suas equipes que limpam os jardins, é um perigo aquilo ali. Então, a gente vê em alguns locais a prefeitura se preocupando com aquelas telas. Aquilo não é exagero. Agora, dentro de casa, no final de semana, quando o papai vai cortar grama, a criança brincando do lado ali. Exatamente. Quando pega uma pedrinha, a velocidade com aquela pedrinha, né? Tanto que alguns tempo atrás, no History Channel, foi mostrado isso. O sujeito fez um caminho em que ele botou placas de isopor num caminho de 15 metros e saiu cortando a grama com uma cortadeira elétrica, com pedras. E aquelas pedras foram voando e furando... A velocidade que pega. Furando as paredes de isopor. Então, ali estava demonstrando o perigo que é. Então, você vai cortar grama na sua casa, use a sua proteção e não fica ninguém por perto. Doutor, claro que, resumindo no que você está falando desse descuido, eu vou pegar ainda uma atitude de descuido dos pais. Eu percebo que os pais se preocupam com a criança, se ela vai estudar num bom colégio. Há um grande índice de... Você acredita que é um descuido ou falta de informação dos pais acompanharem esse processo da visão das crianças e depois o que ocorre? Na escola, às vezes, há um diagnóstico porque a criança tem dificuldade na leitura e isso está com problema da visão. E o pai e a mãe não sabem. Isso ocorre? Olha, eu tenho 43 anos de oftalmologia.
essa é uma batalha que eu não consegui vencer. Por quê, doutor? Desde que eu comecei, eu sempre venho, lá da época de Araçatuba, 1981, que eu venho alertando da necessidade das crianças, quando vão para a escola, você vê o colégio, você investiga a professora, você compra mochila, você compra caderno, você vê aonde é mais barato, compra uniforme, tênis, não sei o quê, mas se esquece de saber, olha, será que o meu filho enxerga? Será que o meu filho escuta bem? Então, o que é que acontece? Eu não sei se é por falta de vontade ou o dia a dia. A vida contemporânea hoje. Exatamente. Ou ninguém disse. O que acontece? A criança, quando ela começa a ir mal na escola, será que ela enxerga? Aí então, que está, de repente, é onde está o problema. Eu acho que deveríamos, né, nos conscientizar, os papais, que as crianças, quando vão para a escola, seja no primeiro ano, no terceiro ano, no quinto ano, não importa, da mesma maneira que todos nós nos preocupamos com a escola, com a lancheira, deveríamos nos preocupar com a visão dessa criança. Porque às vezes ela pode estar bem, e no ano seguinte ela pode não estar. Mas eu vejo assim, poder público, seja ele municipal, estadual, federal, nas escolas eu estou em alguns estabelecimentos em contato, vejo que tem o profissional da nutrição, tem o profissional da psicologia, mas parece que não abre um espaço para o profissional da área da visão, porque é um campo que é muito importante para a formação, para o conhecimento, e que às vezes está ali o problema e parece que não se dá essa devida importância. Eu diria assim, a presença de um profissional, ela é contraproducente. Mas, nos primeiros dias de aula, se houvesse uma abertura, né, para a professora proferir, né, uma palestra, uma aula dos cuidados iniciais, o que deve se preocupar com essa criança e tal, não sei o quê, e levar isso para os pais, né? Ou seja, instruir os pais, olha, da necessidade, da importância de se fazer isso. A higiene é um ponto também. Nós não temos nas escolas ensinar a escovar os dentes? Sim. Então nós deveríamos também ensinar os pais a se preocupar com essas coisas, né? A visão, a audição, né? Se a criança está com problema, se ela tem dislexia, se não tem e tal, né? Claro que você não vai pegar o seu filho e achar que ele está cheio de problemas e levar para o médico. Não é bem assim, né? Mas da mesma maneira ter um cuidado, a criança nasce, não faz o teste do pezinho, se não faz o teste do olhinho, a criança vai para a escola, tem que fazer exame de vista. Bom, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, doutor, mas eu não podia deixar de perguntar. E sobre a conjuntivite, doutor? Que consequências ela tem dentro do processo da visão? Bom, a conjuntivite é uma inflamação, né, da conjuntiva, que é a parte mais externa do olho, que está em contato direto com o ambiente, né? E que quando ela se contamina, fica vermelha, né? O olho fica inchado, e dependendo do agente, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um fungo, ela vai se manifestar de formas diferentes e o tratamento também é diferente. É muito comum, no inverno, a conjuntivite viral, no verão, a conjuntivite viral e a conjuntivite bacteriana, que se pega muito lá na praia. Tudo relacionado à questão clima. Sim. Tá? Então, o clima propicia. O contato facilita. Né? Então, uma pessoa com conjuntivite é uma pessoa que vai passar para todo mundo se você não tiver cuidado. É que nem a nossa pandemia. Deve existir o processo de isolamento. Então, ela tem que ficar afastada, as coisas dela devem ser separadas, nada de abraçar, beijar, né? Nada de acariciar a criança, principalmente, lavar sempre as mãos, álcool em gel, olha aí o álcool em gel novamente. Tá? Porque é extremamente contagiosa. E não se automedicar.
E isso é importantíssimo. Por quê? Porque se você usa um antibiótico errado, quando você vai usar o certo, pronto, ele já atrapalha. Já não tem mais. Então, dentre as doenças contagiosas, a conjuntivite é a mais frequente, principalmente no verão, e você adquire muito mais a conjuntivite lá embaixo, na praia, e sobe com ela, e traz para cá e contamina a cidade toda. Por causa da aglomeração de pessoas. Exatamente. Então, eu diria assim, vamos dizer assim, das patologias mais contagiosas, né, a conjuntivite se sobressai 100%. Né? Então, conjuntivite é uma situação fácil de curar, quando se começa precocemente, né, logo nos primeiros dias, porém, quando ela não é tratada adequadamente, ela pode interferir com a visão. E aí aumenta o lado aí judicial. O tratamento já é muito mais difícil, leva-se muito mais tempo e o paciente sofre muito mais. Muito bem. Doutor, quase chegando ao final do nosso programa, eu acabei criando um quadro que tem algumas perguntas secretas. O senhor vai ler e vai responder, por favor. Semana passada tivemos o prefeito Bashir Abbas. O que você espera do futuro? Bom, eu vou dividir essa resposta em duas coisas. O meu futuro, né, eu espero que eu tenha muita saúde, né, para aproveitar bem a vida e principalmente aproveitar a minha neta. Né, que é maravilhosa essa experiência, né, doutor? A minha primeira neta, meu primeiro neto, né, a Clara, que tem 6 meses, acabei de vê-la agora recentemente. Eu gostaria de poder aproveitar bastante, né, o convívio com a minha família, minha esposa, meus filhos, meus enteados, né, os netos da minha mulher, a neta, né, a Clara. Junta tudo. Exatamente, é maravilhoso isso. E gostaria, do ponto de vista profissional, né, que a medicina fosse menos elitista, né, que nós pudéssemos... Todos tivessem acesso. Exatamente. Né, e que a medicina preventiva ela pudesse ser instituída de uma forma séria nesse país, porque é muito mais barato você prevenir do que remediar. Embora seja um ditado de longa data, mas é a pura verdade. Muito bem. Vamos para a segunda pergunta, doutor. O que você se arrepende de não ter feito na vida até agora? Eu acho que... Eu não diria que arrepende, mas eu acho que eu deveria ter viajado mais. Mas está em tempo, doutor? Não, está em tempo. Está dentro da sua primeira pergunta. Exatamente. Né? Eu gostaria de ter viajado mais e espero poder realizar isso aí. Muito bem. Última pergunta. Deixe uma mensagem para os que nos assistem. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite. Foi um privilégio, como eu disse inicialmente, né? Foi um papo realmente, uma conversa fiada gostosa, né? Muito gostosa. O tempo passou muito rápido, né? E gostaria de deixar, né, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, nos assistindo, né? Porque agora você tem o podcast que a pessoa só ouve, outros, tem, né, o áudio e tem o vídeo também. Eu gostaria de dizer que espero ter dito de maneira a ser claro, né? Muitas vezes a gente fala as coisas não é para amedrontar, é só para prevenir, né? Para colocar um cuidado a mais para quem está nos vendo. Espero ter falado para vocês. Eu não tive nenhuma intenção de falar para médicos, de usar termos difíceis, né? Termos médicos. Espero ter sido claro, né? Me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, né? Está aqui o Lício, que pode ser o intermediário dessas mensagens. Agradecer mais uma vez a atenção de vocês, né? E dizer que eu estou muito feliz em morar em Porto União da Vitória. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer poder conversar contigo. De conversa fiada não foi nada. Eu sou um admirador pelo teu trabalho nas redes sociais. Já fui teu paciente no passado. E que bom que você compartilha esse teu conhecimento, essas tuas informações de uma forma clara e assim ajuda a população a ter um comportamento diferente, ajuda as famílias, as crianças, e que você continue
fazendo parte da nossa história, da história do Vale do Iguaçu. Desde 2008 você está contribuindo muito. E eu quero dizer a vocês, amigos internautas, vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, continue nos prestigiando, compartilhando. Eu preciso que vocês compartilhem, que vocês divulguem o Conversa Fiada. Quero agradecer ao José, ao Júnior. Hoje estamos aqui estreando nos estúdios da Skill Produções. Quero agradecer ao Gabriel Siqueira também, que faz parte da equipe. Quero agradecer a Estrela de Corações, a STK, a mídia digital. Continuamos a parceria lá com o Tiago, com o Marquinhos. Quero agradecer a Madresul, massas e assados do Marcelo, da Adriana, e dizer que esses são os nossos primeiros patrocinadores. Mas você, empresário, se quiser vir fazer parte da família da Conversa Fiada, nós temos muitos projetos. Eu tenho certeza que esse trabalho, que não é meu, mas é de um grupo de pessoas, a gente vai conseguir fazer isso andar por um longo caminho. Até a próxima sexta-feira com mais um Conversa Fiada. Todo mundo tem seu cantinho preferido em casa. Para Estrela Decorações, todos os ambientes são especiais e podem se tornar palco de grandes histórias. Reinvente seu espaço. Rua Ipiranga, número 35, Centro de União do Vitória. A Madresul Massas e Assados está atendendo em novo endereço, mas a qualidade dos produtos, o carinho no atendimento e o sabor irresistível continuam o mesmo. Carnes assadas, massas caseiras, fresquinhas e acompanhamentos é na Madresul. Promoção de São João, combo frango assado, arroz, maionese e o frango mais suculento das gêmeas, apenas R$ 49,90. Estamos na Rua Desembargador Costa Carvalho, 1478, bairro São Bernardo, União da Vitória. Encomendas e delivery pelo WhatsApp 42 98860 0251.